Oi. Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Bom, a nossa live de hoje vai ser com a doutora Karen, nutricionista. Ela atende em Ribeirão Pires junto com a mãe dela, a doutora Helenice. Então, vai ser muito legal a live de hoje, vai ser muito construtiva. Por quê? Porque as meninas vão fazer micropigmentação e muitas das vezes não respeitam o pós quanto à alimentação. E a gente vai saber um pouquinho mais de hoje. A doutora Karen, ela tem um consultório em Ribeirão Pires, no centro de Ribeirão, e elas atendem desde a infância, adolescentes, adultos, idosos, tá cuidando aí da nutrição de todo mundo, da saúde, ensinando as pessoas a se alimentarem bem e cuidarem melhor da saúde. Eu vou chamar ela para entrar. Só um minutinho. Tá conectando. Oi, Karen. Oi, pessoal, boa tarde. Deixa eu ver Tudo se eu bem? não tava te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá me Tá. ouvindo agora? Agora eu tô te ouvindo. Tudo bem, Ok. Karen? Se a internet travar, vocês me perdoem. Sim, eu tava com Eu probleminha. estou bem. Eu tava com probleminha na internet também. Eu falei, ixi, a internet dá prega cada peça na gente, né? Deixa a gente doida. É verdade. Então, Mas faz parte. faz parte e ela facilita muito a nossa vida, né? Sem ela, fica Sim. tudo, volta como antigamente, fica tudo mais difícil. Então, a live de hoje é a Karen, gente, as meninas, essa é a Karen, e ela vai ajudar a gente nesse processo a entender melhor no que se trata de alimentação e cicatrização. Porque, assim, o meu modo de ver, Karen, é que as pessoas deveriam se preocupar sempre com isso, né? Com a alimentação, porque, Sim. por exemplo, você vai fazer uma micropigmentação e na micropigmentação você tem lá horário marcado, dia marcado, você consegue até se programar para o seu corpo receber e você vê como vai agir o pós. Mas e se você tem um acidente, se você se corta com a faca na cozinha, se você precisa operar às pressas, né? De repente, dependendo da forma que você se alimenta, o seu corpo não está tão preparado, né? Como poderia estar se você se alimentasse adequadamente, né? Eu acredito que seja isso. Conta um pouquinho pra gente sobre o nosso organismo, cicatrização, alimentação, o que seria legal pra gente fazer para facilitar isso tudo. Vamos lá, como você disse, né, Dani? Realmente, um procedimento como o que vocês fazem, né? É muito mais fácil de você preparar seu organismo, né? Tem Sim. dia marcado, hora marcada. Agora, se a gente passa por um processo doloroso, né, como um acidente com faca, carro, essas coisas geram outros tipos de procedimentos, né, até mais agressivos. Então, se o seu corpo não está preparado, né, se você já não tem uma alimentação equilibrada, faz com que esse processo demore mais, né? Ou que inflame mais também. O nosso corpo, ele precisa de um tempo, né? Ele precisa que você tenha uma alimentação equilibrada já para esse tipo de acontecimento, né? Do mesmo jeito que acontecem o processo da obesidade, diabetes, hipertensão, né, que a gente vai adquirindo com o tempo com a nossa má alimentação, a cicatrização ela é da mesma forma, tá? Ela precisa de um tempo, porém, ela só vem se é causada uma lesão na nossa pele, tá? Então vamos lá.
O processo de cicatrização, ela vem quando a gente lesiona a nossa pele. Quando você faz uma micropigmentação, uma cirurgia, você está machucando a sua pele, né? Você está lesionando ela. E isso faz com que o seu organismo mande células de defesa. E essas células de defesa, nós precisamos delas também. Para quê? Para que mandem ou gerem formações de vasos sanguíneos, né? Para que levem nutrientes e oxigênio até essa ferida para ter o processo de cicatrização. Qual que é o mais importante do nosso processo de cicatrização? São as matérias-primas. Nossa, Karen, mas o que é uma matéria-prima, né? São as proteínas que o nosso organismo precisa para ter a regeneração desses tecidos que são lesionados. Mas onde a gente encontra essas proteínas, né? Tem proteínas, minerais, tá? Mas elas são muito essenciais para esse tipo de processo. É um processo fisiológico do nosso corpo, tá? A cicatrização ela é natural. Nosso corpo tem isso com a gente, né? Por isso que eles mandam as células de defesa. As proteínas elas são encontradas na maior parte nas carnes, tá? Mas são carnes menos gordurosas, como frango ou carne vermelha, né? De cortes magros, como maminha, patinho, tá? Essas carnes elas são ricas em fibras, porém com uma parte de gordura bem menor, tá? Eu até separei umas aqui para ficar mais fácil para o pessoal entender e numa ordem mais tranquila. Então aqui, ó, essas carnes elas fornecem aminoácidos essenciais que produzem colágeno. O que é colágeno, né? Vamos supor que seja uma colinha que fica entre os nossos tecidos. Então, as fibras elas fazem isso. As fibras e as proteínas, elas geram esse colágeno, né? Que dão a regenerização da pele. Porém, tem outros elementos também, como castanha. A castanha ela é uma oleaginosa, né? Que tem gorduras essenciais e benéficas para o nosso corpo. Porém, claro, se você utilizar em excesso, ela vai fazer mal, né? Porém, ela também contém proteínas também e produtos essenciais, minerais, vitaminas, que ajudam também nesse processo de cicatrização, tá? O que a gente também pode utilizar para não ficar só na carne, né? Que tem gente que não come, tem pessoas que são vegetarianas, que são veganas, que seguem uma regra, certo? A gente também tem as leguminosas. Mas leguminosas não é legumes? Não, tá? As leguminosas são feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Esses elementos, eles são ricos em zinco, que ajudam também no nosso processo de cicatrização, tá? Que produzem também elementos que impedem que o colágeno fique muito tempo em um único local. Por quê? Se o colágeno ele é muito produzido, por exemplo, se tem alguma inflamação muito intensa, o colágeno ele fica fixo em um local só, crescendo só ali, sendo produzido ali, gerando uma queloide, tá? Então, a gente também tem que ajudar o nosso organismo a controlar esses tipos de processo. Porque Então, se você tiver uma má excesso de alimentação... colágeno? Desculpa, Isso, não sabia, que interessante. isso. A queloide, ela é um processo de acúmulo de colágeno em um único local. Então, se a gente não controla a nossa alimentação corretamente, não come ou não segue as regras que são impostas após esse tipo de procedimento, pode gerar queloide. Nossa, mas uma micropigmentação? Sim, gente. Você está fazendo vários machucadinhos, né, na sua pele. Então, se tiver uma produção de colágeno excessiva naquele local, ele vai crescer, crescer, crescer e vai formar uma queloide. A queloide, ela gera cicatrização externa, porém internamente às vezes ela dói, então ela não cicatrizou do modo correto, tá? Então isso também é importante, é um processo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então tem alimentos que impedem esse excesso de produção de colágeno, tá? Então tem gente que fala, eu vou comer produtos que tenham muito colágeno, que é bom para a pele, Sim. né?
ou que é bom para cicatrização, mas tem que tomar cuidado também nessas partes, porque a produção excessiva dele pode causar queloides, tá? Então é um assunto bem amplo, Bem né? amplo, Tem muito coisas que a interessante. gente tem coisas que a gente não entende muito, né? O pessoal faz tatuagens, põe brincos, né? Piercings, faz o processo da micropigmentação e aí gera queloide. Aí a pessoa não entende, nossa, eu acho que eu não lavei direito, né? Ou eu fiz algum procedimento que não podia. Não, gente, geralmente é a alimentação que não está correta, tá gerando esse tipo de inflamação, tá? O que também é interessante? Geralmente a gente não indica os peixes, né? Pra gente não ter esse processo de inflamação. Porém, tem alguns peixes que a gente pode consumir que ajudam. Porém, é melhor a gente evitar, porque senão o pessoal vai muito além, né? Ah, então peixe eu posso, aí vai comendo, comendo, inflama, tá? Seria Então, os realmente, alimentos tem remosos e não remosos, isso. Peixe remoso e peixe não remoso. isso. Que nem tem os peixes gordurosos, que são bons para o processo de cicatrização. Qual seria eles? O salmão, atum e a sardinha, tá? Eles são ricos em ômega 3 e ômega 3 ele acelera o processo de cicatrização, tá? Então ele é muito bom. Porém, o pessoal apela um pouco e fala peixe é peixe Sim. e vai para qualquer tipo de peixe e aí acaba causando mais inflamação do que a cicatrização no processo, tá? Também tem, gente, o camarão, né? O pessoal acha que o camarão a gente pode comer aí, mas além de muitas pessoas ser alérgicos a ele, né? Ele tem produtos, substâncias que causam mais inflamação do que o processo de cicatrização. Ele é rico em açúcar, É embora as mesmo? pessoas acham que não, mas ele produz um polissacarídeo que é rico em açúcar e isso causa inflamação também, tá? Então é bom a gente consumir as carnes magras, as leguminosas, que são produtos que ajudam muito a gente, castanhas, né? Sementes também, vegetais verdes escuros, melhor ainda, tá? Porque eles são produtos que contêm vitamina K, que ajudam na coagulação do sangue, então evita mais sangramentos, né? Então, se você consome antes de fazer um processo, é bom, porque enquanto você estiver fazendo o procedimento, não vai sangrar tanto se a pessoa é sensível a isso, né? Então, ajuda no processo da coagulação, tá? Agora a gente vai falar rapidinho sobre os produtos que não podem ser consumidos, Sim. que é o que a gente mais fala, né? Olha, agora você fez esse processo, você não pode comer isso, nem isso, nem isso. Aí a pessoa leva, entra no ouvido e sai pelo outro, né? Gente, inflamação pode levar a óbito, tá? Embora as pessoas não tenham essa informação, mas podem. Por quê? O processo de inflamação leva muitas células de defesa para esse local. Então, vai gerar febre, vai gerar inchaço, tem inflamações muito grandes que precisam ser até drenadas. Então, a pessoa pode ficar internada, pegar uma infecção hospitalar. Então, tem vários outros elementos que podem ocasionar e levar a óbito por conta de uma infecçãozinha. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, alimentos que é bom a gente evitar de consumir é o abacate, embora ele pareça ser bem nocivo, né, aos nossos olhos, ele é muito benéfico, mas para outras áreas e não para o processo de Por cicatrização, ele ser tá? gorduroso? Ele é bem gorduroso. Ele, além de ser gorduroso, ele inibe a ação da colagenase. A colagenase é uma enzima que controla a quantidade de colágeno no nosso corpo. Então, se não tem ela, o colágeno ele só vai produzindo, 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 vai gerando queloide e muito mais inflamação nesse local, tá? Então tem que tomar um Mesmo, pouquinho de cuidado com ele. e mesmo para mulheres mais maduras, porque assim a tendência da gente é produzir menos colágeno com o passar da idade, não é? Mesmo nesse caso. Sim, não, sim. O que que acontece? Tem muitos casos que as mulheres mais velhas, né, mais maduras, elas precisam repor, né, o colágeno em forma de suplementação, né? Sim. Porque chega um tempo que o nosso corpo ele não produz mais, certo? Porém,
como nós estamos jogando células de defesa e cicatrização, o nosso corpo ele entende que ele tem que produzir de alguma forma, né? Então, mesmo que seja pouco, ele vai mandar para um único local, que é onde só vai ficar produzindo ali. E é isso que faz com que gere a queloide ou mais inflamação. Então, mesmo que você produza pouco, você vai produzir, tá? Então, tem que tomar cuidado por conta disso. Sim, vai passando os tempos, a gente precisa repor muitas vitaminas, né? Que o nosso corpo para de produzir, para de absorver também, né? Então, essas coisas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado mesmo. Outro alimento, né? Outros alimentos são os industrializados, gente. Eles são ricos em gorduras, açúcares, sódios, né? Então, e fora os antes da vida, né? Que também tem ali dentro que você desconhece esses tipos de produto e que são super inflamatórios, tá? São produtos que, como a gente não conhece, a gente não sabe o destino deles, não sabe de onde eles vieram, a origem deles, né? Então, eles podem causar, sim, um processo mais inflamatório nessa lesão, tá? O que mais a gente não pode consumir são carnes gordurosas e bovinas, né? Que sim, gente, carne bovina, ela inflama sim, tá? Ela pode ser rica em proteína, porém ela tem muito mais gordura do que proteína nela, Então ela seria tá? bom para um Então, preparo, mas não como um pós, como um pré. isso, como um pré, mas não como um pós, tá? A partir do momento que você feriu esse local, que você lesionou ele, é importante você evitar esse tipo de consumo, tá bom? Porque ela pode causar sim uma infecção muito maior, tá? Gente, ferida pequenininha, ela pode virar uma feridona, abrir mesmo por conta do processo de inflamação, tá? Então, as carnes bovinas, elas não são indicadas para quando a gente faz um tipo de processo assim, tá? Os embutidos também, salsicha, bacon, né, linguiça, também são ricos em sal. Então, também é um processo também que inflama também, né? E bem gorduroso também, né? Que podem causar mais lesões ainda. E fora isso, eles fazem o nosso corpo reter líquido. E se a gente retém líquido, o nosso organismo não libera as toxinas do corpo. E aí ela começa a acumular onde já tem inflamação, causando uma inflamação mais grave, tá? Então também pode causar esse tipo de processo, tá? Frituras também, por conta das gorduras concentradas nelas, né? Isso também pode gerar aí um processo maior da inflamação. Embora eu falei que as leguminosas elas são importantes, né, para o nosso corpo, a soja não é, né? A soja ela é importante em outros processos. Porém, no processo de cicatrização, ela não é importante, é legal evitar ela nesse processo, tá? Porque ela é rica em isoflavonas, tá? É uma substância super inflamatória. Então, se você consumir ela ou tomar algum suco de soja, essas coisas podem também causar uma inflamação muito maior, tá? Então, a soja é importante a gente evitar nesse processo. Embora a gente fale, mas tem proteína, né? Tem a proteína da soja, que pode ser também, equivale à quantidade de proteína da carne. Porém, ela não contém só a proteína. Ela contém outras substâncias também. E uma delas é essa que eu citei agora, que pode ocasionar uma inflamação muito maior. Então, o que é indicado? Vocês comerem mais frutas, né? Frutas com índice glicêmico mais baixo. Evitar, por exemplo, a banana, que tem o índice glicêmico alto, né? Mas pode ser consumida, mas não em excesso, tá? Comer legumes, verduras, equilibrar sua alimentação e beber bastante água também, tá? Para a água também liberar esse tipo de toxina e fazer uma limpeza no seu corpo, para você não ficar com aquela inflamação por muito tempo. Gente, cuidando da alimentação, vocês melhoram tudo na vida de vocês. Tudo vai bem, né?
Tudo começa por uma boa Exatamente. alimentação. Eu vi uma coisa esses dias, eu acredito que seja até um ditado velho, mas me falaram que é velho, que eu fui contar achando que era novidade, né? Já falam isso daí faz tempo. Mas é que você tem que descascar ao invés de abrir, um negócio assim, né? Você tem que descascar muito mais do que você Exatamente. abre, né? Mas é. A gente fala aqui no consultório que é os 10 mandamentos, né, da alimentação, não é nem os 10 passos, né? Que entre os 10 passos fala sobre isso, né? Produza menos lixo, né? Que é questão dos industrializados, onde você tem que abrir mais pacotes, né? E ir para a parte do descascar mesmo, pegar produtos naturais, gente, in natura. Não precisa ser direto do pé, né? Nem todo mundo tem uma árvore, uma plantação em casa, mas procurar alimentos mais naturais, procurar legumes, verduras, carnes que você consiga pegar o mais fresco possível, né? Já que você come esse tipo de alimento, para que você não precise lá na frente, né? Ouvir que você precisa mudar a sua alimentação ou que você adquiriu alguma doença por conta dela. E é tão Porque viciante, alimentos que né? vêm. Você comer mal é um vício, você não quer Isso, mudar. E quando você muda, exatamente. Exatamente. Então, assim, alimentos que você procura empacotado, né, faz com que você desenvolva uma doença muito maior, né? E isso é muito complicado, porque é o mais fácil, né, na visão das pessoas, é o mais na correria que o prático. povo se encontra hoje, né? E assim, a gente até entende, né? A gente tem visto também aí em mercados que essa essa troca está sendo feita até, né? Os mercados estão produzindo alimentos picados, né? In Sim, natura, nas bandejinhas, né? para facilitar Tem uma mesmo. causa para isso, sim. Tem uma causa que é para pessoas que têm uma deficiência, né? Ou que tiveram AVC e não tem essa facilidade para corte, descascar, mas também facilita na vida das pessoas que tem essa correria diária. Ah, eu não posso isso, não tem como eu cortar porque eu não tenho tempo, É, eu trabalho o dia todo, né? Então a pessoa já pega algo com mais facilidade, né? E assim, eu gosto de falar dessa questão da alimentação porque é um tabu, né, na vida das pessoas, é um assunto muito comentado, mas que as pessoas não valorizam. Às vezes a gente só valoriza quando a gente se pega numa situação crítica, né? verdade. De ai meu Deus, estou doente. E se você Então, buscar essas coisas assim, tem que tomar um pouco de cuidado. e se você buscar alguns anos atrás, você que nem quando eu era pequena, vai, há 30, 40 anos atrás, você não ouvia falar tanto de câncer, tanto de tantas doenças, diabetes, que as pessoas têm hoje e não tinham antigamente. Por quê? Hoje os produtos são muito mais industrializados, né? O pessoal tá muito fácil acesso ali no mercado, a pessoa vai comprar aquela coisa já pronta, chega, trabalha o tempo todo, chega em casa, só joga aquilo lá no estômago e vai, né? A gente Exatamente. acostuma os E filhos da gente o assim. Ah, toma uma bolacha, toma um salgadinho, né? mais Mais rápido, né? rápido, mas Do é que eu ter triste. que ir lá fazer. É E verdade. hoje muitas crianças também elas ficam sozinhas, né? Então o pai e a mãe não tem aquela praticidade, a criança não pode mexer com fogão, às vezes não tem micro-ondas, né? Aí fica Exatamente. aquela coisa rápida demais. Então pega uma bolacha, come um pão, né? Então entrega algo mais fácil, até mesmo nós adultos, né? Na correria do serviço, eu vou ali e compro uma coxinha Sim, que até a marmita ficar pronta, né? Até eu pedir uma marmita vai demorar muito, mas na correria do dia a gente opta por outras coisas que não agregam na nossa saúde, né? exatamente. Embora seja difícil, a gente precisa educar a nossa mente, porque é ela quem trabalha isso, é ela que sacaneia, viu, gente? É a mente que sacaneia a gente. É verdade. Então a gente tem que tomar cuidado com ela. Quando você sentir fome, procura pegar alimentos mais saudáveis, porque quando a gente está com muita fome, a gente pensa naquela pizza, naquele hambúrguer, naquela McDonald's. coxinha. Que são coisas que vai matar a nossa fome, né? Momentâneo, porque daqui 1, 2 horas você tá com fome de novo, É verdade. tá? Então,
esse processo, hoje o assunto é bem legal, né? Falar sobre cicatrização, que as pessoas não entendem, tá, gente? Fast food também não é legal para o processo de cicatrização, é muito gorduroso, tá? É uma Então, assim, se a gente pergunta, for olhar o que a gente. uma pergunta Pode falar. muito comum das clientes de final de semana, das clientes de quinta, sexta e sábado é: posso tomar uma cervejinha? Cerveja, gente, bebidas gaseificadas, elas não ajudam também no processo de cicatrização, tá? Então, a cerveja, ela tem gás, o refrigerante, né? Não é legal a gente optar por esse tipo de processo durante esse tipo de alimento durante o processo, tá? Então, a bebida alcoólica ela inflama sim, tá bom? Ela tem um álcool, mais álcool, né? Álcool mata qualquer bactéria. O povo agora tá com essas brincadeiras, né? De não, eu tô imune, né? Tô bebendo álcool, tá tudo certo. Não, gente. Para processo de inflamação, tire Não isso da pode. vida de vocês, tá? É Não uma pode, semana, não é né? legal. Pulou. Qual o tempo indicado após para elas não comerem? Porque assim, a regra da micropigmentação em geral, a gente pede para elas evitarem de uma semana, 15 dias mais ou menos, alguns alimentos, como carne de porco, peixe, ovo, chocolate, né? E é certo isso? É certo esse período? Ou seria importante prolongar um pouco mais esse período? Então, uma semana você já tá deixando o seu corpo preparado, né? Como eu falei, é um processo fisiológico, então nosso corpo ele age rápido demais, né? A gente fez agora, daqui a pouco já tá criando casquinha, né? É muito rápido o processo de inflamação, de cicatrização. Mas é muito bom a gente estender um tempo a mais, né? Que às vezes uma semana você pensa, 7 dias é muito pouco, né? Então a gente indica de pelo menos 15 dias, 2 semanas aí, para ficar com essa alimentação mais tranquila. Para quando você for comer, o seu corpo não sentir algo, né? Nossa, veio uma gordura de uma vez aí para mim quebrar aí no meio do caminho, né? Então, para quando a gente consumir também, gente, quem volta a comer com mais calma, tá? Não coma também com excesso de uma vez só, tá? Porque às vezes não tá totalmente ainda cicatrizado, tá? Já iniciou o processo, às vezes aparenta tá seco, mas ainda tá doloroso, então ele não tá totalmente cicatrizado ainda. Então, quando voltar a comer com equilíbrio e cautela também. Ótimo. Uma pergunta, eu até descobri, ia falar isso para vocês, a Helenice é sua mãe? A Helenice é minha mãe, Sua mãe, gente. né? Eu descobri, Eu me formei com ela. olha que legal. E eu passei uma consulta com a sua mãe, com a Helenice, e ela falou para eu parar de tomar leite. Assim, foi super difícil, mas eu falei, eu vou seguir o que ela tá falando. E eu aparentava ser bem fortinha. Aí eu peguei e parei uma semana, mas eu murchei. Eu falei, nossa, que estranho, né? Será que foi? E eu parei do leite. Falei, vou tentar seguir o que ela tá falando. Parei com o leite. E assim, eu tinha um problema que eu calço um número e de manhã. Aí quando era de noite eu tava com dois números maiores do meu sapato. Não tinha como usar sapato fechado, porque meu pé inchava muito. A aliança não entrava no dedo, ou se tava no dedo não saía. E era demais, assim, um rosto. Você via tipo, bolsas debaixo do olho, né? E aquilo tudo diminuiu muito rápido. Sim. Eu parei de tomar leite e aí falei, vou fazer um teste e ver se é o leite. Aí eu peguei, tomei uma semana o leite novamente, voltou tudo aquilo. Eu falei, olha, não é que era o leite? Depois dos 40 anos eu fui descobrir que eu não posso tomar leite desse jeito, que eu incho muito, mas eu incho muito mesmo. Eu quero até agradecer a vocês, acho que eu nunca comentei com ela, mas mudou minha vida, porque hoje eu consigo usar sapato fechado, eu uso o mesmo número de manhã até a noite, a aliança eu tiro se eu quiser. Então, foi. E que interessante, acho que o leite ele causa uma inflamação também, é isso? O leite, o que acontece? Ainda mais o integral, né? Ele é muito gorduroso, né? Se é um leite desnatado, né? Ele contém menos gordura e mais proteína, né?
Porém, o leite integral ele é muito gorduroso, então ele pode sim causar também o processo de inflamação, ainda mais no corpo, né? Se a gente já tem algo que possa ser inflamado internamente, né? Que nem aqui, a gente tem a questão de pedir para a pessoa ficar pelo menos 5 dias sem nada dos laticínios, né? Tirar eles um pouquinho durante 5 dias para fazer uma desintoxicação no nosso corpo. E realmente as pessoas sentem muita diferença nisso, tá? Mas, gente, isso é uma coisa que tem que ser indicado, que nem no caso da Dani, ela seguiu por uma indicação, tá? Sim. A indicação que fez bem para ela pode não fazer para as outras pessoas. Tem pessoas que necessitam da proteína do leite, dos nutrientes que contém no leite. Era uma inflamação que causava na Dani, tá? Então, para ela é bom, para ela é importante, mas tem pessoas que têm que buscar qual é o meu problema, né? Ah, eu tenho isso, isso, isso. Busca um profissional, que o profissional vai te indicar o modo correto, igual foi com a Dani, né? Minha mãe passou para ela que a informação poderia ser boa, ela testou, gostou Ah, e foi adorei. algo que mudou a vida dela, É né? verdade. Então tem vários procedimentos dentro da nutrição. Olha o que a alimentação faz, né? Realmente o que falam da alimentação é verdade. Faça da alimentação o seu único remédio. Se você tiver uma alimentação legal, você vai melhorar muitas coisas no seu organismo, né? Que nem o leite não fazia bem, né, Dani? Não fazia. Hoje você vê aí o quanto ele é importante, né? Que o quanto foi importante você tirar ele um pouco da sua vida. Foi super importante. Mas então, assim, a pessoa no período de cicatrização daquela pele não tem importância tirar leite. Isso foi pra mim, Daniela, que não me fazia bem. Mas a pessoa pode tomar Isso. leite normalmente. Ela pode tomar o leite normal, não tem problema, tá? Não tem nenhuma contraindicação relacionada ao leite, né? Mas se você sentir que tá, né, atrapalhando em alguma coisa, eu já evitei de comer tudo o que foi dito pra mim ou algo do tipo e ainda tá tendo inflamação. Se você acha que pode ser, né, esse tipo de alimento, né, relacionado ao laticínio, ao leite, retire por um tempo também, né? E depois volte a consumir, não tem problema, tá? Como isso é de organismo para organismo, né? Eu não posso falar, não, tem que evitar por conta disso, disso e disso. Mas saiba que o leite integral ele é mais gorduroso. Se nesse processo você conseguir pelo menos tomar um semi-desnatado, que é menos gorduroso, ou um desnatado que não tem gordura, né? É melhor. Sim, com certeza. Nossa, foi muito, muito, muito construtivo. Assim, de verdade. As clientes, elas às vezes questionam a gente e nós estudamos sim para ser micropigmentadoras, porém a gente não tem essa Sim. ciência toda da nutrição, porque nós não estudamos para ser nutricionistas, né? E foi realmente muito construtiva as suas informações, vai deixar muita gente aí mais esperta quanto ao que ingerir, o que não ingerir, porque é o que a gente fala para cliente, né? Nós fazemos o trabalho da micropigmentação, então uma parte é a gente, mas outra porcentagem depende da cliente, do que ela vai fazer na casa dela, do que ela vai ingerir, do que ela não vai ingerir, ou mesmo da forma que ela vai higienizar aquela sobrancelha, porque se ela pode pegar uma bactéria por má higiene, ela pode desenvolver ela por não se alimentar bem, de repente ficar o organismo dela tá mais fraco, mais vulnerável e não conseguir combater aquela bactéria. Então, é tanta coisa que envolve, né? E é muito legal. Tem alguém Eu perguntando: tô vendo uma perguntinha. leite sem lactose é melhor? Então, gente, a questão da lactose, ela envolve mais a questão de quem tem intolerância mesmo, tá? Para quem não tem, ela não faz diferença, tá? É mais para quem tem intolerância a ela mesmo, aí é bom tirar, tá? Mas para quem não tem intolerância, ela não vai afetar em nada, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Eu não posso falar nem que é bom e nem que ele é ruim, tá? Porque a lactose, ela vai estar presente no leite que você for tomar, menos aquele que você pega zero lactose, né? Mas ela não tem diferença para quem não tem intolerância, tá? Agora, para quem tem intolerância, é melhor tomar o leite sem a lactose, né? Hoje em dia Porque eu com a faço um pouco lactose sobre aí vai leite dar sem uma. lactose.
Hoje tem muitos produtos, né, que foram lançados que são sem a lactose, né? Então, tem gente que prefere tomar sem a Sim. lactose. Às vezes tem gente que tem desconforto, né? Então, às vezes dá uma dorzinha de barriga, às vezes nem é uma intolerância tão forte assim, É. mas já dá um desconforto, ela prefere tomar sem lactose. Estão perguntando se Tem mais uma pergunta. leite semidesnatado é mesmo o melhor? Olha, leite semi-desnatado entre o integral, né? Ele é melhor, tá? Porque ele tem menos gordura do que o leite integral, né? O integral ele tem tudo. Então ele vai ter a lactose, ele vai ter a gordura que, se você for olhar até mesmo na caixinha do leite, vem a porcentagem. Tá saindo? Desculpa, é que alguém fez uma ligação aqui, eu tive que desligar. Então, o leite integral, você consegue até ver na caixinha que ele tem uma porcentagem de gordura mais elevada do que os outros leites. Então, o semidesnatado, ele possui uma quantidade menos gordurosa. Mas o desnatado, ele não tem gordura, tá? Então, ele é mais a proteína mesmo, a lactose mesmo, tá? Então, a questão da gordura, ele não tem. Por isso que tem gente que no processo de emagrecimento inicia com o leite desnatado, né? Como, por exemplo, se tem uma pessoa que toma o leite integral, né? A gente incentiva ela a ir para o semi-desnatado no processo de emagrecimento, por exemplo. Sim, Ah, vamos para o leite semi-desnatado? Ele não tem tanto, porque assim, ele tem um pouquinho de diferença também na consistência. E isso é o que incomoda as pessoas. Porque como ele não tem gordura, né? O pessoal, ai, é um leite muito ralo, né? não é Não é bom. bom. Então, eu ver uma cara diferente no leite. Então, o pessoal prefere o integral por ele ser um pouco mais forte, né? Então, a gente vai fazendo esse processo. Vai diminuindo, vai fazendo o desmame do integral. Como que a gente faz? A gente vai para o semi-desnatado, que é menos gorduroso. Aí, do semi-desnatado, a gente faz o desmame para o desnatado. Aí o pessoal começa outro processo. Aí fica mais fácil. Aí a pessoa continua recebendo o cálcio que tem no leite, a proteína, e não precisa ter aquele processo de inflamação, porque o que causa inflamação também é o excesso de gordura no produto. Entendi. É um passo por vez, né? A não ser Isso. na cicatrização, que infelizmente a pessoa tem que parar, né? Se ela quer uma boa cicatrização, ela tem que parar por um tempo, mas faz parte para ter um bom resultado. É engraçado, né? Sim, Você tava falando aí, eu tava até lembrando daquela música, porque tudo que eu gosto é imoral, é ilegal e engorda. Que difícil, né? é tipo isso. Isso, gente, É o que eu falei. A mente, ela sabota, né? a bota. E não tem jeito, né? O peixe morre pela boca, a gente acha que também, né? Porque é muito saboroso, coisa que não presta. Então a gente tem que se educar, educar sua mente para falar, não, aquilo é melhor, aquilo é mais gostoso, né? E vou ficar. Vou ficar no Yakult que é melhor. Um leite fermentado, né? Mas que também é mais ralo, né? Se você for ver, ele Também. não. Mas é muito saboroso. Mas é bom também. É saboroso, mas é bom também ir para o Yakult Light, 40, porque o Yakult comum, ele contém muito açúcar, que ele não tem excesso em um, ele tem no outro. você vê? Mas dá para ficar com ele. Ai, então é isso aí, Karen. Só tenho a te agradecer pelas informações que você deu pra gente, é de grande valia. E esse vídeo vai ficar salvo aí, quem não conseguiu acompanhar, poder ver depois, porque é muito importante. Às vezes as pessoas fazem assim um sacrifício, né, para pagar a sobrancelha, porque é um sonho ter aquele olhar modificado pela micropigmentação. Aí ajunta aquele dinheiro, vai lá, faz a micro e não cuida, e come qualquer coisa, né? Então, assim, é uma semana, 2 semanas ali sem comer, para você ter um resultado legal, para você ter um resultado mais duradouro, para não haver inflamação, não ter contratempos ali. Então, acho que vale a pena, sim.
E é que nem a Karen estava falando aí, não é só o caso da cicatrização, é a nossa vida em geral, né? É o nosso organismo, é a nossa saúde, é o nosso bem-estar. É muito mais do que uma cicatrização que envolve uma boa alimentação. E Exatamente. é, eu vou convidar todo mundo a seguir o perfil delas, que é Estilo e Nutrir, né? Vai ficar lá depois, eu Isso. vou deixar o linkzinho delas. E assim, de verdade, eu recomendo o trabalho delas, recomendo de coração, porque é uma coisa assim que um leite, gente, tirou um leite da minha vida, mas me ajudou tanto. A minha autoestima melhorou porque eu me sentia gorda, porque eu me sentia, eu tava inchada só. Então é um detalhe que a pessoa vai lá, vocês investigam e consegue descobrir, analisando, ver o que é, e consegue ajudar muito a pessoa, né? Na vida dela. É, a autoestima a gente fala, né? A gente, que nem você trabalhar com essa coisa da sobrancelha, os cílios, a boca. Gente, tem umas bocas tão bonitas lá nas fotos, eu fico vendo. A Dani faz umas bocas, né? E assim, a autoestima nem sempre é só isso, né? A autoestima às vezes também fala do corpo, fala de outras situações, né? Nem você se sentiu melhor. Falar que a autoestima elevou, nossa, pra gente é algo muito importante, porque trabalhar com alimentação é mexer com a autoestima da pessoa, É verdade. mexer com a mente, né? Trabalhar isso nela. E é um processo difícil, é um processo doloroso, né? Tem pessoas que vêm porque já não aguenta mais ouvir piadinhas, Sim, se sentir desconfortável, né? Ir no trabalho, não ficar bem, igual a Dani saía com um número, chegava com outro em casa, né? Então, assim, é uma coisa que às vezes não está incomodando as pessoas, mas está incomodando você mesmo. E a alimentação, ela faz parte disso, né? É chato, ai, nossa, eu vou fazer uma reeducação alimentar, vou ter que deixar de comer tudo que eu gosto. Não, gente. Uma reeducação alimentar é você poder comer o que você gosta, porém com equilíbrio. Tudo em excesso faz mal, né? Então é ter essa consciência do eu posso comer, mas não na quantidade que eu como, né? Eu preciso ter um equilíbrio. isso é muito importante as pessoas saberem, porque a noção que a gente tem de dieta é eu vou parar de comer totalmente, eu vou ficar infeliz, eu vou ficar triste. Não é, né? Você ser regrado. A diferença de tudo é o equilíbrio e a dose, né? A diferença do remédio pro veneno é a dose. Então faz. Exatamente. Tem alguém comentando, essa live foi 10, obrigada. E vou parar de tomar Obrigada, só gente. Yakult. Ó, tá todo mundo falando de Yakult. Vou começar a É, o Yakult, ver todo mundo querendo tomar Yakult. né? Vou ficar rica aí, Dani, vendendo Yakult. Já aproveita aí quem vai fazer a micropigmentação. Não é? Já vou deixar a cartelinha lá, porque a mulherada tá em cima do Yakult. Muito obrigada, Karen. Eu que agradeço, gostei muito de participar da live, de passar esse conhecimento para vocês, essas informações que são muito importantes, né? Que, mas tem internet aí, mas a internet também é mentirosa, viu, gente? Tem que tomar muito cuidado Então, com. pegar um profissional, exatamente, pegar um profissional que entende do assunto, que nem eu não entendo nada de sobrancelha, gente. Se eu for falar alguma coisa, eu vou falar com a Dani, eu vou falar com um profissional que entenda sobre o assunto. Então, é isso que é importante. Escute um profissional, né? Ele sabe do que ele está falando, ele estudou para aquilo, né? E isso é importante, sim. Siga as orientações que eles passarem. Se não pode comer, gente, 2 semanas passa tão rapidinho. Então não coma, né? Espera um pouquinho, depois você come com cautela e fica com a sua sobrancelha plena lá, linda e maravilhosa para você curtir ela, né? Que aí você vai entender que foi um dinheiro muito bem gasto, Isso. que você ficou orgulhosa com a sua autoestima lá em cima, né? Agora, se você fizer, não seguir, vai ficar machucado, você vai culpar o profissional, porque isso acontece, né? A gente faz errado e ainda culpa o profissional. Pega de Então, ambas as tome. partes, né? Tem que ser do profissional e do cliente. Ele também tem que fazer a parte. Exatamente. A gente fala isso muito aqui no consultório, né? Quando a gente atende o paciente, a gente fala, olha, essa mudança ela precisa ser feita, né? Se é um equilíbrio alimentar, se é uma retirada,
tem que ser feito. Então, vai depender mais de você do que de mim, porque eu estou passando a orientação, eu estou passando o processo que você tem que fazer. Vai de você se você vai querer seguir ou não. Se você desistir no meio do caminho, você não pode me culpar depois. Se você não seguiu o que eu te falei, né? Ou fez uma troca, uma substituição, né? Isso também pode causar danos à saúde, né? E aí você não pode falar profissional que não é boa, né? Então, tomem cuidado com isso também. É que, infelizmente, as pessoas tendem a procurar alguém para responsabilizar pelo erro delas. Elas nunca querem falar, poxa, eu não fiz isso, ou eu fiz isso e não era para eu ter feito. Não, Né? qualquer coisa, não Exatamente. é? É o profissional, ou de repente foi é a chuva, é o sol, é o que for, mas nunca é ela. Então, cabe a pessoa perceber, né, entender que tudo na vida, na vida de cada um, nós somos protagonistas da nossa própria vida e só depende da gente fazer dar certo ou não, independente do que seja, independente se é a sua cicatrização da micro, independente se é você chegar no peso ideal, ou você ter o trabalho dos seus sonhos, ou o par amoroso dos seus sonhos, enfim, qualquer coisa depende sim só da gente, né? Então, Exatamente. é legal aí, gente. Vamos se conscientizar na alimentação, vai facilitar para tudo, vai facilitar muito para nós, micropigmentadoras, o trabalho com a pele de vocês, com o organismo, com o retorno, né? E essa live, para quem está chegando agora, vai ficar gravadinha aí. Eu vou encerrar a live para a gente conseguir deixá-la gravada, que tem que ser antes de 60 minutos. Para dizer a verdade, eu não tenho certeza de quanto tempo, mas eu acho que está quase dando 60 minutos. Tá, né? Então, muito obrigada, Karen, de coração. Mais uma vez, eu Eu que agradeço. muito construtiva todas as informações que você passou pra gente. Eu que agradeço, eu gostei muito de participar da live. O pessoal aí pergunta bastante, isso é muito bom, Bem participante. né? Não levar dúvidas para casa é importante. E é isso, gente. Eu que agradeço. Se precisarem de mais informações, a gente marca mais uma live, né, Dani? E Sempre tem coisas construtivas para a gente passar. E é isso, sigam corretamente as instruções, bebam água, melhorem a alimentação de vocês, procurem um profissional e se cuidem, né? Em questão ainda, estamos na pandemia, então lavem bem as mãos, uma indicação da Nutri, ó, lavem bem as mãos, bebam bastante água, consumam produtos com bastante vitamina C, que também ajuda na cicatrização e na imunidade, tá bom, gente? Muito obrigada, viu, muito Dani? Obrigada obrigada. mesmo. E obrigada, gente. Eu só tô vendo, foi top, amei, parabéns. Muito obrigada, gente, por ter assistido e por terem. Que bom que vocês gostaram, né? Do conteúdo da gente aí. Obrigada, Karen. Tchau, tchau. Fica com Deus. Gente, eu que agradeço. Tchau, fiquem com Deus. Até uma próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.